Aprendi cedo que choro não molha a terra seca. Minha avó dizia isso quando o sertão fechava o punho e espremia o que restava de verde do mundo. Ela dizia com a boca firme, sem drama, como quem enuncia uma lei da natureza. E era assim que ela vivia, sem derramar o que não podia ser recuperado. Tentei aprender com ela. Não sei se aprendi bem, não, mas aprendi a engolir. Aprendi a acordar antes do sol, porque o silêncio da madrugada não cobra resposta. Aprendi a tomar o café em pé, olhando pela janela da cozinha, vendo a luz mudar aos poucos sobre o pasto. Aquele pasto que foi verde uma vez, que foi esperança uma vez, que foi de outras mãos antes das minhas. Aprendi a não contar os dias que faltavam. Contava fazia tempo, parei porque contar enche a cabeça de um barulho ruim. 6 meses. Era isso que o banco tinha me dado. 6 meses para salvar a fazenda Aroeira ou assinar o que precisava ser assinado e sumir do único lugar do mundo onde eu ainda me reconhecia. Não era a primeira vez que eu perdia chão. Perdi minha mãe quando tinha 12 anos. Pneumonia, disseram. Mas eu sabia que ela foi morrendo antes, aos poucos, desde que o meu irmão menor nasceu morto. Aquilo ficou nela como uma pedra no pulmão. Respirava com dificuldade desde então, até parar. Perdi meu pai 11 anos depois. Infarto. Ele estava na roça quando caiu. Só encontramos de tarde, quando o cachorro veio latir diferente na porta da casa. Lembro que fui correndo e já sabia antes de ver. O corpo tem essa sabedoria triste de antecipar o que a mente não quer. Herdei a fazenda Aroeira aos 26 anos. Herdei também as dívidas pequenas, os compromissos não cumpridos, a terra cansada. Mas herdei a terra. Aquilo era meu. Era o que meu avô tinha construído do nada, do sertão bravo, da pedra e do suor de 3 gerações. Pisava nela e sentia o peso disso nos calcanhares. Um peso bom, o tipo de peso que ancora. Geraldo apareceu 2 anos depois. Era um homem bonito demais para ser confiável. Isso eu soube desde o começo, mas escolhi não saber. Ele tinha um jeito de entrar num lugar e fazer todo mundo girar ao redor, aquela coisa de gente que nunca aprendeu que o mundo não gira para eles. Mas comigo, ele foi diferente, no início. Atento, presente. Dizia meu nome de um jeito que me fazia sentir que era a primeira vez que alguém me via de verdade. Casei com ele. Não me arrependo de ter amado. Me arrependo de ter acreditado que amor era suficiente para sustentar um homem que não queria se sustentar. Geraldo não era mau, era fraco. Tem uma diferença grande entre as duas coisas. Mas o estrago que causam é parecido. Ele tomou decisões ruins. Comprou tratores que não precisávamos, financiou equipamento com juros que não cabiam no orçamento, apostou em um negócio de cavalos que mais consumia do que rendia. Os 7 cavalos no curral eram herança dele, dessa ilusão que ele nutria de ser fazendeiro de raça, criador de elite, homem de visão. A bebida veio quando os sonhos dele começaram a encolher. Primeiro era só nos fins de semana. Depois era toda noite. Depois era qualquer hora. Não fui embora. Não porque não quis, mas porque a fazenda era minha e eu não tinha para onde ir que valesse mais do que ficar e resistir. Quando ele morreu, coração, como meu pai, o sertão gosta de repetir as histórias, eu chorei uma noite. Só uma. Depois levantei e fui ver o que havia restado. Havia 220 mil lairos em dívidas. Havia 7 cavalos que comiam e não rendiam. Havia a terra, a casa, o nome da minha família gravado no título de propriedade. E havia eu. A seca chegou no ano seguinte como se tivesse me esperado ficar sozinha para dar o bote. O sertão do Ceará tem uma crueldade própria quando decide não chover. Não é só a falta de água. É uma sequência de sinais que vão quebrando a esperança por etapas, como se a natureza soubesse que o desespero total de uma vez seria misericordioso demais. Primeiro, o milho torce no pé sem crescer direito. Depois, a pastagem amarelece. Depois, as cacimbas baixam. Depois, o gado emagrece. Depois, o homem.
Perdi 2 safras seguidas. A primeira eu ainda aguentei. Tinha uma reserva pequena. Vendi um lote de bois que tinha guardado para a engorda. Renegociei o que pude. A segunda safra perdida foi diferente. Foi silenciosa demais. Quando percebi que o milho não ia vingar, não gritei, não xinguei, não chorei. Fiquei parada no meio do roçado morto, olhando as folhas secas tombadas umas sobre as outras, e pensei, então é assim. O banco mandou carta, depois mandou outra. Depois um funcionário veio pessoalmente, um rapaz de gravata fina que tinha jeito de nunca ter pisado em chão de terra batida. Ele me explicou os números com a voz de quem está apenas fazendo seu trabalho, o que provavelmente era verdade, e me disse o prazo. 6 meses. Naquele dia tomei meu café em pé como sempre, olhei pela janela como sempre e decidi que não ia mais contar os dias. Os cavalos eram o problema que eu enxergava mais claramente porque eram concretos. 7 bocas. 7 animais que precisavam de ração, de água, de espaço, de cuidado e que não me davam nada em troca. Eram a fantasia de Geraldo materializada em carne e osso e custo mensal. Decidi vendê-los. Não pela raça, não pelo valor que meu marido imaginava que tinham, a preço de carne, e a pegar o que dessem, abater o que precisasse ser abatido e usar o dinheiro para aguentar mais algumas semanas. Não me orgulho dessa decisão, mas não me envergonho dela também. Quem nunca ficou no limite não sabe o que o limite faz com a gente. Ele não transforma a pessoa em monstro. Ele só vai raspando as camadas até sobrar o essencial. E o essencial é sobreviver. Marquei a venda para uma quinta-feira. Na segunda-feira, 3 dias antes, apareceu o homem. Era um Fusca branco de tanto que o sol tinha desbotado a cor, com um barulho de motor que anunciava a chegada antes que eu pudesse ver o carro. Entrou pela estrada de terra levantando poeira, parou no terreiro com um solavanco e dele desceu um homem que eu nunca tinha visto. Não era alto, não era imponente, era magro do tipo que a gente reconhece como magreza de trabalho e não de fome. Tem uma diferença. Usava chapéu de palha surrado, camisa de manga comprida mesmo naquele calor, calça jeans lavada tantas vezes que tinha perdido a cor no joelho. Trazia uma sacola de nylon pendurada no ombro. Veio até a varanda com o chapéu já na mão. Bom dia, senhora. Me chamo Cícero Ventura. Estou procurando serviço. Não tenho onde comer hoje. Trabalho em troca de comida. Olhei para ele um tempo. Aprendi a olhar para as pessoas antes de responder. Geraldo sempre disse que eu demorava demais para responder as coisas, que parecia que eu estava sempre desconfiando de todo mundo. Talvez seja verdade, mas desconfiar foi o que me manteve de pé quando confiar demais teria me derrubado. Aquele homem tinha olhos quietos, não o tipo de quieto que esconde coisa, o tipo de quieto que já viu bastante e aprendeu que não precisa provar nada. Tem experiência com o quê? Perguntei. Com o que precisar, senhora. Roça, cerca, cano, motor, mas com animal. Ele pausou um segundo. Com animal tenho mais jeito. Olhei para o curral lá no fundo, onde os 7 cavalos estavam parados na sombra magra que a cerca de madeira oferecia. Tem comida no fogão, disse. Come primeiro. Depois a gente vê. Não sei por que deixei ele entrar. Talvez porque eu estava cansada demais para dizer não. Talvez porque havia algo naquele homem que não me pedia para confiar. E essa ausência de pedido foi exatamente o que me desarmou. Ele comeu sem pressa e sem excesso. Feijão, arroz, um pedaço de carne seca que eu tinha refogado mais cedo. Agradeceu antes de levantar o prato e agradeceu depois de terminar. Lavou a própria louça sem que eu pedisse. Depois pediu licença e foi até o curral. Eu fui atrás, à distância. Fiquei me perguntando o que um homem que chegou sem nada ia enxergar naqueles cavalos que eu já tinha decidido vender. Esperava que ele passasse os olhos, constatasse o óbvio, animais magros, desleixados, sem brilho, e fosse embora ou fosse perguntar sobre outra tarefa. Mas Cícero Ventura não fez isso. Ele ficou parado na beira da cerca por um longo tempo. Não chamou nenhum bicho, não se moveu demais.
Ficou ali, quieto, deixando os cavalos decidirem se queriam se aproximar. A maioria não chegou perto. Ficaram no canto, indiferentes. Mas um deles veio. Era o que eu menos gostava. O que Geraldo chamava de fagulha do sertão, com aquela seriedade de homem que acredita nos próprios exageros. Um animal marrom escuro, de porte bom, mas que a seca tinha deixado com as costelas marcadas. O pelo sem brilho, os olhos encovados. Ficava sempre separado dos outros. Não comia direito fazia meses. Quando eu olhava para ele, enxergava só mais um problema. Fagulha veio até a cerca devagar. Cícero não estendeu a mão logo. Esperou. Deixou o cavalo chegar até onde ele estava, farejar o ar entre eles, tomar a própria decisão. Só então estendeu os dedos. Devagar, por baixo, sem ameaça. O cavalo encostou o focinho. Não sei explicar o que senti naquele momento. Não era esperança, não ainda. Era mais uma pergunta. A pergunta que a gente faz quando algo inesperado acontece e a gente ainda não sabe o que significa. Cícero ficou ali parado mais um tempo. Depois virou e me olhou de onde eu estava, a uns 20 metros de distância. Esse aqui, ele disse com a voz calma, não é um cavalo comum, não. É um problema caro, respondi. Pode ser as duas coisas, ele disse, e voltou a olhar para o animal. Naquela noite, deitada na cama que tinha sido minha e de Geraldo, e agora era só minha, fiquei olhando para o teto de madeira que precisava de uma cumeeira nova e pensei no homem que tinha chegado sem nada e ficado parado na cerca, olhando para um cavalo que eu estava prestes a vender por menos do que valia. Pensei na minha avó, pensei na seca, pensei nos 6 meses que eu tinha parado de contar. E pensei, com uma prudência que foi aprendida a duras penas e que eu carrego como se fosse pele, que às vezes o que parece só mais um problema tem alguma coisa dentro que a gente ainda não viu. Só pensei. Não prometi nada, nem para mim mesma. Aprendi que promessa feita para si mesma custa caro quando não se cumpre. Mas naquela noite dormi um sono diferente. Não melhor, só diferente. E às vezes é isso que basta para acordar e continuar. Não sou mulher de muita conversa. Nunca fui. Geraldo reclamava disso nos primeiros anos, antes de virar o homem que ele virou. Dizia que eu era fechada, que parecia sempre guardando alguma coisa. Eu respondia que não tinha nada para guardar. Só não via motivo de falar quando o silêncio dizia o suficiente. Com o tempo, aprendi que silêncio incomoda os que têm culpa. Geraldo foi se incomodando cada vez mais, mas não é sobre ele que estou pensando agora. Estou pensando na manhã seguinte à chegada de Cícero Ventura, quando acordei antes do galo, como de costume, e pela janela da cozinha vi que havia luz no curral. Ele tinha dormido lá, não tinha pedido, não tinha avisado, simplesmente tinha ficado. Peguei o bule, fiz o café no fogão a lenha do jeito que aprendi com minha mãe. A lenha tem que pegar devagar, a água não pode ferver demais, o pó tem que assentar antes de coar. E fui até a porta dos fundos. Fiquei olhando de longe. Cícero estava em pé na entrada do curral, de costas para mim, com uma cuia d'água na mão. Não estava fazendo nada de especial. Estava só parado perto de Fagulha, a cuia esticada, esperando o cavalo decidir se queria beber. O animal estava a uns 2 metros dele, parado, olhando. Aquilo levou mais de 10 minutos. Eu sei porque fiquei esperando também, sem saber bem porquê. No fim, Fagulha deu 2 passos, abaixou a cabeça, bebeu. Cícero não comemorou, não falou. Só esperou o animal terminar, recolheu a cuia devagar e foi encher de novo. Voltei para dentro antes que ele me visse. Ele comeu o café sem cerimônia, de pé na varanda, como fazia questão de fazer. Nunca puxou cadeira sem eu oferecer, nunca entrou na casa sem pedir licença, nunca tratou o espaço como se fosse dele. Tinha nisso uma educação que não vem de escola, vem de entender que lugar alheio é lugar alheio. Ficou no curral, eu disse. Não era pergunta. Fiquei. Espero que a senhora não se incomode. Por que ficou? Ele pensou um segundo antes de responder.
Fagulha passou a noite inquieto, não queria ficar sozinho. Olhei para ele. É um cavalo. É, ele disse sem nenhuma ironia. Mas cavalo também adoece de solidão. Não respondi. Peguei minha caneca e virei para dentro, mas a frase ficou. Naquele dia, ele trabalhou sem parar. Não pedi lista. Ele simplesmente foi olhando o que precisava ser feito e foi fazendo. Consertou uma tábua solta no galinheiro. Limpou o bebedouro dos cavalos, que eu confesso que tinha negligenciado, porque havia coisas mais urgentes, e o dia nunca tem horas suficientes. Remendou um pedaço de cerca que eu já sabia que estava cedendo, mas não tinha tido disposição de resolver. No fim da tarde, quando o sol começou a largar o calor, fui até ele com uma garrafa de água. "O que sabe sobre cavalos?" perguntei. Ele aceitou a água, bebeu, tampou a garrafa com cuidado. "Cresci em Aras, no interior do Piauí. Passei 10 anos limpando baia, vacinando, acompanhando égua em parto. Depois trabalhei 2 anos com um veterinário que entendia de genética equina. Depois a vida foi levando para outros lados." "Que lados?" Ele olhou para o horizonte antes de responder. "Lados que não interessam agora." Reconheci aquele jeito de fechar uma porta. Era o mesmo que eu usava. Não insisti. "E esse Fagulha?" Ele continuou, virou e me olhou. "A senhora sabe de onde ele veio?" "Meu marido comprou, não sei de onde. Tem documentação, registro de origem. Deve ter alguma coisa guardada." Geraldo guardava papel de tudo, só não sabia o que fazer com eles. Cícero ficou quieto um momento. "Se a senhora me der licença, gostaria de ver esses papéis." Aquela noite vasculhei a gaveta grande do escritório que eu não abria fazia tempo. Era onde Geraldo guardava o que chamava de documentação da fazenda. Uma mistura de recibos antigos, extratos que ele não entendia e não descartava, fotos desbotadas, cartas sem importância, manuais de equipamento que já tinham enferrujado. Levei tudo para a mesa da cozinha. Cícero se sentou do outro lado e começou a folhear devagar. Eu fui para o fogão fazer janta e fui olhando de soslaio. Ele não era homem de expressão fácil. Nada mudava no rosto enquanto lia, e eu já tinha aprendido naquele único dia que o rosto dele não era o lugar onde as coisas apareciam primeiro. Ele processava por dentro, como terra que absorve água antes de mostrar que está úmida. Então ele parou. Segurou uma folha dobrada ao meio, abriu devagar, leu, olhou para mim. "Dona Renata." Não gostei do tom. Quando alguém usa o nome da gente naquele tom, contido, cuidadoso, é porque o que vem depois é coisa que vai exigir que a gente se segure. "Que foi?" perguntei, sem me mover do fogão. Ele estendeu o papel. Fui até a mesa. Peguei. Li. Era um certificado de registro. Antigo, mas legível, com o carimbo da Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Quarto de Milha. O nome do animal estava ali, Fagulha do Sertão, e abaixo, a linha de ascendência. Pai, Relâmpago do Morro, campeão regional de corrida, 2009 e 2011. Avô paterno, Trovão da Boa Terra, campeão estadual, importado. Eu li 2 vezes. "Isso quer dizer," eu disse devagar, "que esse cavalo tem pedigree. Quer dizer mais do que isso." Cícero respondeu. "Quer dizer que Fagulha é descendente direto de Garanhão campeão. Com essa genética, ele mesmo pode ser garanhão de alto valor. Venda de sêmen. A senhora sabe quanto cobra um garanhão campeão por dose?" "Eu não sabia," ele me disse. Fiquei parada com o papel na mão. O número que ele falou não era o tipo de número que resolve tudo de uma vez. Mas era o tipo de número que, multiplicado por meses, por criadores, por demanda, era o tipo de número que podia mudar o que estava para acontecer. "Ele está magro," eu disse. "Está com saúde ruim faz tempo." "Está," concordou Cícero. "Mas eu preciso que a senhora me deixe cuidar dele. Antes de vender qualquer coisa, antes de qualquer decisão, me dê tempo com esse animal." Olhei para ele. "Você chegou ontem." "Cheguei," ele disse, sem desconforto, sem pressa. "E a senhora pode me mandar embora agora se quiser. Mas eu vim até aqui sem ter certeza de nada, e estou pedindo que a senhora faça o mesmo.
Essa foi a parte mais difícil, não a decisão de deixar ele ficar. Isso ainda ia levar tempo. Foi o que aconteceu depois, quando fui me deitar e fiquei olhando para o teto de madeira outra vez. E me peguei pensando em coisas que não queria pensar. Pensei em Geraldo. Geraldo também tinha chegado com uma ideia grande, com uma certeza de homem que vê o que os outros não veem. Tinha me dito que os cavalos eram um investimento, que ele entendia de criação, que a fazenda ia crescer. Eu tinha acreditado, e a fazenda quase morreu por isso. Havia uma voz dentro de mim, uma voz cansada, áspera, honesta, do jeito que só o sofrimento faz a gente ser honesto, que me dizia: você já caiu nessa antes. Mas havia outra voz, mais quieta, mais funda, que dizia: aquele homem não pediu nada para si, pediu tempo para um cavalo. E eu sabia, porque aprendi a distinguir isso, que há uma diferença enorme entre o homem que quer provar que tem razão e o homem que só quer fazer a coisa certa acontecer. Geraldo sempre quis provar que tinha razão. Cícero não parecia se importar com isso. De manhã, quando fui até o curral antes do café, ele já estava lá. Desta vez ele tinha dado uma espécie de balde com uma mistura. Capim picado, um pouco de ração, melado de cana que não sei de onde tirou. Estava agachado na entrada da baia de fagulha, a mistura no chão entre eles, esperando. O cavalo estava a 1 metro, olhando. Cícero não olhava para o animal, olhava para o lado, para a parede de madeira, como quem está pensando em outra coisa. Sem pressão, sem expectativa visível, só presença. Fiquei parada no batente. Fagulha deu um passo, depois outro. Abaixou a cabeça e começou a comer. Não foi um milagre. Foi um homem que entendeu que às vezes a gente precisa que o outro não esteja olhando para poder se aproximar. Fui fazer o café. Quando Cícero chegou na varanda, eu disse sem preâmbulo: você fica, por enquanto. Ele assentiu. Só isso. Mas preciso te dizer uma coisa, continuei. Tenho a venda marcada para quinta. Os outros 6 cavalos vão. Esse, eu pausei. Esse a gente segura por agora. Mas se não der resultado, ele vai junto com o restante. Entendo, ele disse. E se você me prometer que vai dar resultado e não der, você vai embora sem discussão. Ele me olhou. Não vou prometer nada, dona Renata. Promessa sobre bicho é mentira antecipada. O que posso dizer é que vou fazer o que for possível. Não gostei e gostei ao mesmo tempo. Não gostei porque precisava de certeza. Gostei porque homem que não promete o que não sabe cumprir é raro. E eu tinha vivido tempo suficiente com um que prometia tudo e cumpria nada para reconhecer a diferença. Então tá, disse. Me mostra o que você sabe fazer. Naquela tarde, enquanto eu resolvia umas contas na mesa do escritório, contas que me deixavam com aquela tontura baixa de quem sabe que os números não fecham, ouvi Cícero no curral. Não estava falando alto, era quase um murmúrio. Não entendi as palavras, só o tom, baixo, regular, sem subida nem descida, como o som de um riacho pequeno que não para. Fui até a janela e olhei. Ele estava sentado no chão da baia, de costas para a parede, as pernas esticadas. Fagulha estava em pé a 1 metro dele, parado, as orelhas para frente, ouvindo. Aquele cavalo que não comia, que ficava no canto, que eu tinha decidido que era só mais um problema, estava parado ouvindo um homem falar baixinho no chão da sua baia. Engoli seco. Não sei o que Cícero dizia. Mas fiquei ali na janela tempo demais, ouvindo um som que não conseguia entender, vendo um animal que eu tinha desistido começar a voltar de algum lugar fundo onde ele tinha ido se esconder. E pensei, com aquela prudência que me custou caro aprender, que às vezes a gente está tão acostumada a perder que não sabe mais reconhecer quando alguma coisa está tentando viver. Voltei para as contas, mas não consegui me concentrar mais. À noite, na hora do jantar, perguntei a ele uma coisa que tinha ficado na cabeça desde o dia anterior. Por que esse cavalo está assim? Magro, separado dos outros, não comendo direito. Você falou que cavalo adoece de solidão.
Mas solidão de quê? Cícero ficou um momento com a colher suspensa. A senhora tem alguma lembrança de quando ele começou a ficar assim? Pensei. Há uns 6, 7 meses, antes da segunda safra perdida. Quando vendi uma égua que estava sobrando, precisava de dinheiro para a conta de ração. Ele assentiu devagar, devagar demais. Como era essa égua? Fiz memória. Uma animal castanha, menor que os outros, que ficava sempre perto de Fagulha. Eu nunca tinha dado atenção para isso. Era só mais um dos 7 cavalos que o meu marido tinha comprado sem necessidade. Era a companheira dele. Eu disse, mais para mim do que para Cícero. Era, ele confirmou. Ficamos em silêncio. Quando a gente tira de um bicho o que ele amava, ele disse por fim com aquela voz quieta, ele não morre de vez. Vai definhando, deixa de comer, deixa de se mover. O corpo vai, mas a cabeça já foi antes. Não respondi, mas sabia do que ele estava falando, porque já tinha sentido isso. Não era só o cavalo que tinha perdido a companheira e parado de comer direito. Não era só o cavalo que tinha ido se encolhendo num canto, deixando de se mover, deixando o mundo passar como se ele não fosse mais parte disso. Levantei, recolhi os pratos, fui lavar. A água fria na pia foi a primeira coisa que me fez sentir acordada de verdade em muito tempo. Tem uma coisa que ninguém te conta sobre perder, não a perda em si. Essa todo mundo fala, todo mundo teme, todo mundo acha que sabe como vai ser. O que ninguém te conta é o que vem depois, quando a vida continua com aquele buraco no meio e você tem que aprender a andar sem cair dentro dele toda hora. Eu perdi minha mãe, meu pai, meu marido, e perdi uma coisa que não conto para ninguém. Tinha 23 anos quando engravidei pela primeira vez. Era antes de Geraldo, antes da fazenda ser minha, antes de eu entender o que era carregar responsabilidade de verdade. Era um homem de quem gostei muito e que foi embora quando a vida ficou séria demais. O tipo de homem que existe bem enquanto as coisas são leves. Perdi o bebê com 4 meses. Não houve explicação. O médico disse que acontecia, que o corpo às vezes não sustenta, que era mais comum do que se imagina. Falou com a gentileza distante de quem está acostumado a dar má notícia e aprendeu que distância é proteção. Fui para casa sozinha. Não contei para ninguém. Meu pai ainda estava vivo na época, mas não era homem de conversa sobre essas coisas. Era homem de fazer, de resolver, de segurar o queixo. Aprendi com ele. E o que aprendi àquela altura foi engolir. Engolei. E fui vivendo com aquilo guardado no lugar onde ficam as coisas que a gente decide não deixar sangrar. Conto agora porque acho que é necessário contar para explicar o que aconteceu naquele terceiro dia de Cícero na fazenda. O dia que mudou alguma coisa dentro de mim, que eu não esperava que mudasse mais. Acordei cedo, como sempre, mas naquela manhã fiquei deitada um pouco mais. Não por cansaço, era outro tipo de coisa. Era aquele peso específico que aparece quando a noite trouxe sonhos que a gente não lembra, mas que deixam rastro. Acordei sentindo que tinha chorado no sono, embora o travesseiro estivesse seco. Levantei, fiz o café, fui até a janela. No curral, Cícero já estava com Fagulha. Mas desta vez era diferente. O cavalo estava se movendo. Não era galope, não era nada espetacular. Era um trote curto dentro da área do pasto, com Cícero caminhando no centro, acompanhando com o olhar. Fagulha se movia com uma relutância que eu reconheci. O tipo de movimento de quem esqueceu que o corpo pode ser mais do que um peso a ser carregado. Mas se movia. Fiquei na janela tempo demais outra vez. Quando Cícero veio tomar o café, eu tinha uma pergunta guardada desde a noite anterior. Você falou com ele lá no curral ontem. Ficou um tempão falando baixinho. O que você diz para um cavalo? Ele pegou a caneca com as 2 mãos, soprou o vapor. Coisas sem importância, ele disse. Sobre o dia, sobre o tempo, às vezes sobre nada. O conteúdo não importa. O que importa é o som. O som. Cavalo entende presença antes de entender palavra.
Se o som que você faz é tranquilo e regular, ele aprende que quem está perto dele não é ameaça. Aprende que pode ficar quieto sem precisar fugir. Tomei meu café. E funciona com gente também? Perguntei sem pensar. Ele me olhou por cima da caneca. Não respondeu logo. Ficou um segundo com aquela expressão que eu já tinha aprendido a reconhecer, de quem não faz os pensamentos correr na frente das palavras. Acho que sim, ele disse por fim. Mas gente é mais complicada. Gente desconfia do que é simples. Não soube se era observação geral ou se era sobre mim. Levantei e fui lavar a caneca. Naquela tarde, ele me pediu para sentar. Estávamos na varanda, o sol já caindo, aquela hora em que o sertão muda de cor, deixa o amarelo violento de lado e assume um laranja mais quieto, quase gentil. É a hora em que eu costumava sentar com meu pai quando era menina, sem falar nada, só olhando. Cícero tinha alguma coisa na mão, um papel dobrado. Encontrei isso na documentação ontem à noite. Não mostrei antes porque queria ter certeza do que estava lendo. Peguei. Era uma ficha veterinária antiga, daquelas manuscritas, de um médico veterinário do Piauí. O nome de Fagulha estava no topo. A data era de 3 anos atrás. E no corpo da ficha havia uma anotação, em letra miúda, mas legível. Animal de capacidade reprodutiva excepcionalmente alta. Recomendado para garanhão. Aguardar maturidade completa antes de iniciar coleta. Dobrei o papel. Então estava planejado desde antes, eu disse. Parece que quem vendeu para seu marido sabia o que estava vendendo. Deixei isso assentar. Geraldo tinha comprado um cavalo de garanhão sem saber que era um cavalo de garanhão. Ou talvez soubesse e não tivesse entendido o que fazer com isso. Era difícil saber. Geraldo entendia de entusiasmo, não de execução. Para fazer isso funcionar, eu disse, preciso de dinheiro que não tenho. Exame veterinário, certificação, contato com criadores. Isso não é de graça. Não é, ele concordou. E eu tenho menos de 6 meses antes de perder a fazenda. Sei. Fiquei olhando para o horizonte. Então, para que me mostrar isso? Para me fazer sentir que havia um caminho que eu não via há tempo? Ele sacudiu a cabeça devagar. Para te mostrar que o caminho ainda existe. Só está mais estreito do que deveria. Virei para ele. Ele estava olhando para o curral lá no fundo, onde Fagulha havia voltado para o canto. Mas um canto diferente do de antes. Antes era o canto de quem desistiu. Agora era o canto de quem está descansando. Pequena diferença. Diferença enorme. Você tem algum dinheiro guardado? Ele perguntou. A pergunta me pegou de lado. Por quê? Porque eu tenho. Olhei para ele. Cícero, você chegou aqui com uma sacola de nylon e um Fusca que mal anda. Tenho 700 reais guardados no fundo da sacola. Ele disse, sem embaraço nenhum. É tudo o que possuo no mundo e quero usar para pagar o exame veterinário de Fagulha. Fiquei parada. Você é louco. Pode ser, ele disse. Mas louco com convicção é diferente de louco sem rumo. Eu vi esse cavalo. Você viu esse cavalo. Aquela ficha existe. O certificado de pedigree existe. O único elo que falta é a confirmação técnica atual. Com isso, a gente tem argumento. Sem isso, a gente tem só uma história bonita que ninguém vai acreditar. Por que você faria isso? Perguntei. Não é seu. Não é sua fazenda. Não é seu problema. Não é seu cavalo. Ele ficou quieto um momento. Quando respondeu, foi com aquela voz baixa e direta que ele usava quando estava dizendo algo que não tinha enfeite. Porque faz tempo que não encontro uma coisa que vale a pena acreditar. E esse cavalo vale. Não soube o que responder. Então, não respondi. Mas fiquei sentada ali, na varanda, mais tempo do que o costume, olhando o laranja do sertão virar roxo e depois escuro, pensando em quanto tempo tinha passado desde que eu tinha acreditado em alguma coisa que não fosse a resistência. O veterinário veio 2 dias depois. Era um homem do município vizinho que Cícero conhecia de referência. Não era o mais barato, mas era o que entendia de equinos com genética de corrida.
Cícero ligou de um orelhão na estrada porque o sinal na fazenda não pegava direito e o homem aceitou vir cobrar na média. Um favor a um conhecimento antigo, o tipo de transação que o interior ainda sustenta. Eu fiquei de longe durante o exame, não por descaso, por costume. Aprendi que presença em excesso atrapalha, com bicho, com médico, com qualquer coisa que precisa de espaço para acontecer direito. Observei da varanda. O veterinário era meticuloso. Passou tempo examinando fagulha, os cascos, os dentes, as articulações, os olhos, a musculatura abaixo da magreza. Anotava, palpava, conversava com Cícero em voz baixa. Em algum momento, os dois olharam na minha direção. Não soube ler a expressão. Fui fazer café. Quando o veterinário foi embora e Cícero entrou na cozinha, eu já tinha 2 canecas na mesa. Ele sentou. Então, disse eu. Saudável? Ele respondeu. Desnutrido, mas sem lesão, sem doença. O sistema reprodutivo é excelente, acima da média, nas palavras dele. Segurei a respiração sem perceber. E a parte ruim? Não há parte ruim. Ele me olhou. O relatório vai confirmar o pedigree e a capacidade reprodutiva. Com isso, a gente tem documento, tem argumento, tem algo concreto para apresentar a criadores. Mas antes do laudo chegar, ainda tem tempo para alguém aparecer e comprar a fazenda por menos do que vale. Tem, ele concordou. Por isso precisamos nos mover rápido. Tomamos o café em silêncio. Lá fora, o vento do fim de tarde passava pelos galhos do umbuzeiro que meu avô tinha plantado no terreiro. Aquela árvore tinha sobrevivido a mais secas do que eu conseguia contar. Ficava feia, às vezes, retorcida, com a casca cinza e o galho sem folha, mas na estação certa dava umbu, azedo e doce ao mesmo tempo, e as crianças da região vinham de longe pegar. Pensei no umbuzeiro, pensei em fagulha, pensei em mim. Às vezes o que parece morto está só esperando a estação certa para dar o que tem. Cícero, eu disse. Ele me olhou. Obrigada. Não era o tipo de obrigada de educação. Era o tipo de obrigada que custa dizer porque abre uma fresta em lugar que a gente mantinha fechado. Ele assentiu com a cabeça. Sem exagero, sem discurso. A gente vai resolver isso, ele disse. Não era promessa. Era intenção. E eu aprendi. Custou caro, mas aprendi. Que intenção honesta vale mais do que promessa bonita. Naquela noite, não consegui dormir cedo. Fiquei sentada na varanda depois que tudo escureceu, ouvindo o sertão à noite, que tem um silêncio diferente do silêncio do dia, mais fundo, mais habitado de sons pequenos que a gente só escuta quando para de se mover. Pensei no bebê que perdi. Pensei na minha mãe, que foi morrendo depois de perder o filho. Pensei em como a perda pode fazer isso. Pode instalar dentro da gente uma quietude que não é paz, é ausência. A gente continua respirando, continua fazendo café, continua consertando cerca e lavando prato, mas vai ficando com menos dentro, como vasilha que perde fundo devagar e nem percebe quanto foi embora até tentar encher de novo. Fagulha tinha feito isso. Perdeu a companheira e foi murchando. E eu tinha olhado para aquele cavalo durante meses e enxergado só despesa, só problema, só mais uma coisa que não rendia. Sem ver que o que ele estava fazendo era exatamente o que eu tinha feito durante anos. Engolir, encolher, ir ocupando um canto menor e mais escuro até ficar quase invisível. A diferença é que apareceu um homem que soube enxergar o que havia por trás do estado em que o animal estava. Fiquei pensando em quem tinha feito isso por mim. Minha avó, talvez. Quando eu era menina e ela dizia que choro não molha terra seca, ela não estava sendo cruel. Estava dizendo, eu te vejo, e você é mais forte do que esse choro. Mais ninguém, depois dela. O vento passou pelo umbuzeiro outra vez. Lá no curral, Fagulha estava quieto. E eu fiquei ali sentada mais um tempo no escuro do sertão, deixando a noite passar sem tentar apressar o amanhecer. Às vezes é isso que a gente precisa aprender, que escuro não é o mesmo que fim.
É só a hora em que as raízes trabalham sem ninguém ver. Meu avô tinha um ditado que eu ouvi tantas vezes que virou parte de mim. Uma dessas frases que a gente nem pensa mais. Só sente quando a situação pede. Quem planta no sertão sem garantia de chuva não é tolo. É corajoso. Tolo é quem não planta porque tem medo de perder. Ele plantava todo ano, mesmo nos anos ruins, mesmo quando o céu ficava fechado sem dar sinal. Dizia que a terra precisava sentir que a gente confiava nela, que abandono e seca são coisas diferentes. Abandono mata mais devagar, mas mata igual. Pensei muito nisso nas semanas que se seguiram, porque o que a gente estava fazendo, eu, Cícero e um cavalo que ainda estava aprendendo a comer direito, era exatamente isso. Plantar sem garantia, apostar num solo que poderia não responder, acordar todo dia e fazer o movimento de quem acredita, mesmo quando a crença ainda estava frágil demais para ter nome. O laudo veterinário chegou numa quinta-feira, de manhã. Trouxe um vizinho que tinha passado pela cidade, um senhor chamado Benedito, que vez ou outra fazia esse favor de pegar correspondência para quem morava mais no interior. Chegou com um envelope debaixo do braço, curioso, como todo mundo do sertão é curioso, mas educado o suficiente para não perguntar. Agradeci. Fechei a porta. Fiquei um momento com o envelope na mão antes de abrir. Tinha aprendido com os anos a não ter pressa com papel. Papel bom não estraga de esperar. E papel ruim, melhor estar sentada quando a gente lê. Fui até a mesa da cozinha. Sentei. Abri. Eram 4 páginas. A letra do veterinário era miúda e técnica, do tipo que usa termos que a maioria das pessoas não entende, mas que tem uma precisão que não deixa dúvida para quem sabe ler. Eu não entendia tudo, mas entendi o suficiente. Espécime em recuperação nutricional, sem comprometimento orgânico permanente. Musculatura em reconstrução, boa resposta a manejo. Sistema reprodutivo íntegro e de capacidade acima da média para a raça. Recomenda-se programa de coleta após período mínimo de 60 dias de condicionamento. Potencial para garanhão de alto rendimento confirmado, 60 dias. Eu tinha menos de 5 meses antes do prazo do banco. Dobrei o laudo. Fui até a janela. Olhei para o curral. Cícero estava lá, como sempre. Havia instalado uma rotina que eu tinha passado a acompanhar involuntariamente, como quem aprende o horário do trem sem ter planejado. Manhã cedo, água e mistura para fagulha, em silêncio. Depois cuidado dos outros cavalos. Depois o que precisasse ser feito na fazenda e sempre havia algo. Tarde, movimento com fagulha. O trote curto que ia ficando um pouco mais longo a cada dia. Entardecer, tempo parado com o animal, aquela conversa baixa que eu ainda não tinha coragem de me aproximar para ouvir. Naquela manhã de quinta, fui até o curral com o laudo na mão. Ele leu sem pressa. Dobrou o papel do mesmo jeito que eu tinha dobrado, devolveu. 60 dias, eu disse. 60 dias, ele repetiu. E depois precisamos de criadores, alguém que compre, que confie, que pague. Sim. Você conhece alguém? Ele ficou um momento em silêncio. Conheço alguns de referência, do tempo do Raras no Piauí. Não sei se vão me atender. Faz anos, mas posso tentar. Tentar é o que temos, eu disse. Ele me olhou com aquela expressão que eu tinha aprendido a ler. Não era concordância fácil, era algo mais pesado, mais honesto. A expressão de quem reconhece o peso do que está sendo dito sem fingir que é leve. Eu vou na estrada, ele disse. Pessoalmente. Carta demora, telefone é fácil de ignorar. Pessoa na frente é mais difícil de dispensar. Você vai sair da fazenda? Por alguns dias, se a senhora me der licença. Aquilo me pegou de um jeito que não esperava. Não era apego, ou pelo menos eu não queria chamar de apego. Era algo mais pragmático. Ele tinha se tornado parte do funcionamento daquele lugar de uma forma que eu não tinha medido até imaginar a ausência. Quando vai? Semana que vem. Preciso de mais alguns dias com fagulha antes de deixar. Assenti. Voltei para dentro.
e passei o resto da manhã tentando não calcular quantos dias de prazo eu tinha perdido desde que a seca começou. Naqueles dias que antecederam a viagem de Cícero, aconteceu uma coisa pequena que ficou. Era uma tarde comum. Eu estava no escritório tentando organizar as contas, o tipo de tarefa que me deixava com aquela náusea baixa de quem sabe que os números não vão fechar, mas precisa olhar assim mesmo. Ouvi um barulho no curral que não era do costume. Fui ver. Fagulha estava trotando, não o trote contido que Cícero induzia nas sessões. Era um trote espontâneo, largo, sem direção definida. O animal se movendo pelo pasto porque queria, porque o corpo pediu. A crina voando um pouco. As patas tocando o chão com uma cadência que eu não tinha visto naquele animal desde que ele chegou na fazenda, anos atrás, quando Geraldo o trouxe cheio de entusiasmo. Cícero estava parado na cerca, de braços apoiados na madeira, olhando. Não fazia nada, só olhava. Fui até ele. Fiquei do lado, olhando também. Olha isso, ele disse baixinho. Não para mim, era mais para si mesmo. Ficamos assim um tempo, os dois na cerca, o cavalo se movendo no pasto, como se estivesse lembrando de algo que o corpo não esquece mesmo quando a cabeça desiste. Quando foi a última vez que você viu esse cavalo assim? Cícero perguntou. Pensei. Nunca vi, respondi. Geraldo comprou ele já com aquela mansidão quieta. Eu achei que era o jeito dele. Não era o jeito, era o estado. Ficamos mais um tempo em silêncio. Fagulha diminuiu o trote, voltou a caminhar, se aproximou da cerca onde estávamos. Parou a 1 metro, nos olhou com aqueles olhos escuros e fundos que os cavalos têm. O tipo de olhar que não julga, só registra. Sem pensar, estendi a mão. O cavalo se aproximou. Encostou o focinho na palma da minha mão. Era quente. A respiração era regular, tranquila. O pelo, que ainda estava longe de ter o brilho que deveria ter, estava mais macio do que eu esperava. Fiquei parada assim, sem me mover, sem falar. Não sei quanto tempo ficamos assim. Sei que quando Cícero se afastou da cerca discretamente, eu nem notei logo. Só percebi quando já estava sozinha com o animal, e mesmo assim não me movi. Era a primeira vez em muito tempo que eu tocava em alguma coisa viva, sem estar tentando resolver um problema. Cícero foi embora numa segunda-feira de manhã. Acordei mais cedo do que de costume, que já era cedo, e fiz o café mais devagar do que precisava. Quando ele desceu com a sacola de nylon no ombro, estava tudo na mesa. Ele olhou para a mesa, depois para mim. A senhora não precisava. Eu sei, respondi. Come antes de ir. Comeu. Agradeceu. Lavou a própria louça. Na varanda, antes de descer os degraus, virou. Vou dar notícia assim que puder. O orelhão na estrada grande funciona até às 8 da noite. Sabe cuidar de si? Foi uma pergunta que saiu sem autorização. Fiquei sem jeito assim que saiu, mas não voltei atrás. Ele deu um sorriso pequeno. O primeiro sorriso que eu via nele. Não largo, não performático, o tipo de sorriso que aparece quando a pessoa está genuinamente surpresa com alguma coisa boa. Sei, ele disse. Já me virei sozinho tempo suficiente. Então vai. Foi. Fiquei na varanda ouvindo o barulho do Fusca sumir pela estrada de terra, levantando poeira, diminuindo até virar silêncio. Depois fui ao curral. Dei água para a Fagulha. Fiquei um tempo com ele, sem fazer nada especial. Só presente, do jeito que tinha observado Cícero fazer. Não sei se fiz certo, mas o cavalo ficou quieto do meu lado, e aquilo me pareceu suficiente. Os dias sem Cícero foram estranhos de um jeito que eu não esperava. Não porque a fazenda parasse de funcionar. Eu tinha tomado conta daquele lugar sozinha antes. Sabia o que fazer. Era outra coisa. Era o tipo de estranheza que a presença regular de alguém cria sem que a gente perceba. Um ritmo, uma expectativa baixa de que em certa hora vai ter alguém na varanda, em certa hora vai ter o barulho de passos no curral. Quando esse ritmo some, o silêncio que fica tem um peso diferente do silêncio normal. Eu sabia distinguir. Já tinha vivido os dois.
O silêncio depois da morte de Geraldo era pesado de um jeito raivoso. Era o silêncio de quem vai embora e deixa uma conta aberta. O silêncio de Cícero ausente era diferente. Era o silêncio de quem vai voltar, ou pelo menos de quem disse que ia voltar, e que eu havia decidido acreditar que a palavra dele valia. Cuida bem não te custar mais do que cabe pagar. Minha avó dizia isso também. Tentei me lembrar do limite. Ele ligou na quinta-feira pelo orelhão da estrada. Fui até lá de bicicleta no horário que ele havia indicado. Às 6 da tarde, quando o sol já estava caindo e dava para pedalar sem o calor matar. A voz dele na linha tinha aquele eco de orelhão que faz tudo parecer mais longe do que é. Já falei com 2 criadores, ele disse. Um foi grosso, nem deixou eu terminar. O outro ouviu, fez umas perguntas, pediu para eu mandar o laudo e o certificado de pedigree por fax. Tem fax aqui? Perguntei. O cartório da cidade deve ter. Eu consigo os documentos emprestados? A senhora tem os originais. Tenho. Então mando o endereço. Mas dona Renata... Ele pausou. Não quero que a senhora crie expectativa grande nesse primeiro. Ele ouviu, mas ouvir não é comprar. Eu sei, disse. Sigo aqui. Como está a fagulha? E ali, num orelhão de estrada sertaneja, com o sol quase sumindo atrás da caatinga rala, me peguei contando para aquele homem que o cavalo tinha trotado espontaneamente 2 vezes naqueles dias, que estava comendo melhor, que tinha ficado parado do meu lado por tempo longo na manhã anterior. Não era o tipo de conversa que eu tinha com ninguém. Não tinha o hábito de relatar coisas para outra pessoa. A vida tinha me ensinado que relato pressupõe alguém que quer ouvir, e eu tinha parado de assumir que havia alguém assim. Cícero ouviu tudo sem interromper. Bom, ele disse quando terminei. Isso é bom, não disse mais. Mas havia no bom dele uma qualidade que me fez entender que ele estava ali, do outro lado da linha, genuinamente satisfeito com o que tinha ouvido. Quando volta? Perguntei. Mais uns 4 dias. Tenho mais 2 criadores para visitar. Tá bem? A senhora está bem? Era a primeira vez que alguém me fazia essa pergunta de um jeito que parecia esperar resposta verdadeira. Fiquei 1 segundo. Estou resistindo, respondi, que era a coisa mais honesta que eu podia dizer. Já é muito, ele disse, e a linha ficou em silêncio por um momento. Não o silêncio de quem não tem mais nada a dizer, mas o silêncio de quem está presente mesmo sem falar. Depois nos despedimos. Pedalei de volta para a fazenda com o escuro chegando devagar, as cigarras começando o barulho delas, o cheiro de terra seca que eu conhecia de memória. Pensei no que ele tinha dito. Já é muito. Ninguém tinha me dito isso antes. Todo mundo sempre esperou mais de mim. Meu pai esperava que eu tocasse a fazenda. Geraldo esperava que eu sustentasse os 2. O banco esperava que eu pagasse. A seca esperava que eu cedesse. Ninguém nunca tinha olhado para o fato de eu estar resistindo e dito que aquilo por si só era suficiente para ser chamado de muito. Guardei aquilo, no lugar onde eu guardo as coisas que não podem ser perdidas. Cícero voltou numa segunda-feira, igual ao dia em que tinha ido, sem aviso prévio, sem cerimônia. Ouvi o Fusca na estrada e não fui até a varanda. Fiquei no fogão, mexendo o feijão que estava no fogo, fingindo que era um dia qualquer. Ele bateu na porta dos fundos. Licença. Entra. Entrou. Pousou a sacola, lavou as mãos na pia, se sentou à mesa com o jeito de quem está voltando para um lugar que reconhece. Feijão, ele disse, com carne seca. Bom, servi. Sentei do outro lado. Então, eu disse. Ele mastigou, tomou uma colher de caldo, pausou. Um dos criadores quer visitar, quer ver o animal pessoalmente antes de qualquer decisão. O coração acelerou de um jeito que tentei não mostrar. Quando? Semana que vem, se a senhora aceitar. Aceito. E tem outra coisa, ele disse. Pousou a colher, me olhou. Quando eu estava lá no Piauí, encontrei um homem que conhecia Geraldo. Me contou uma coisa que acho que a senhora precisa saber. Esperei. Disse que um fazendeiro daqui da região, um homem chamado Odorico Meireles, se a senhora conhece, esteve farejando essa fazenda faz tempo
esperando o momento certo para fazer uma oferta baixa. O tipo de homem que compra dívida de gente desesperada. Conhecia o nome. Todo mundo conhecia Odorico Meirelles. Era o tipo de homem que o sertão produz quando o dinheiro encontra a falta de escrúpulo. Comprava terra de viúva, tomava propriedade de endividado, aparecia sempre na hora exata em que a pessoa estava com a água no pescoço. Ninguém provava nada contra ele porque ele nunca fazia nada ilegal. Só aproveitava o que a lei permitia e o desespero facilitava. Ele já me procurou, disse, com a voz mais calma do que sentia. Logo depois que Geraldo morreu, ofereceu 400 mil pela fazenda, que vale mais de 1 milhão. Muito mais. Eu recusei. Pode voltar, Cícero disse. E dessa vez com a fazenda mais perto do leilão, pode trazer oferta mais baixa ainda, ou pode tentar outro caminho. Que caminho? Não sei ainda, mas é bom estar preparada. Fiquei olhando para o prato. Era demais para uma conversa de segunda-feira com feijão no fogão. Era demais para qualquer conversa, mas era o que havia. Tá bem, eu disse. Tá bem, ele repetiu. E voltamos a comer. Lá fora, Fagulha estava no pasto. Eu não precisei olhar para saber. Sentia a presença dele, e a presença de Cícero do outro lado da mesa, e a presença da fazenda ao redor, e a presença de tudo que meu avô tinha plantado sem garantia de chuva e que de alguma forma tinha sobrevivido. Às vezes, sobreviver é o ato mais radical de confiança que existe. Meu avô sabia. Eu estava aprendendo outra vez. O Criador chegou numa quarta-feira. Eu não dormi bem na noite anterior. Não foi ansiedade do tipo agitado. Foi aquela insônia quieta de quem fica deitado com os olhos abertos no escuro, ouvindo a casa respirar, pensando sem querer em todas as formas que uma coisa pode dar errado. Contei os meses que faltavam, contei as dívidas, calculei o que o banco ia tomar primeiro se o prazo passasse. Levantei antes das 5, fiz café forte, varri a varanda sem que precisasse varrer. Arrumei a cozinha que já estava arrumada. Fiz o tipo de movimento que a gente faz quando precisa que o corpo ocupe o espaço que a cabeça está deixando cheio demais. Cícero apareceu no curral antes de clarear. Não precisamos combinar. Ele sabia o que aquele dia era, e eu sabia que ele sabia. E nenhum dos dois falou sobre isso, porque falar tornaria real de um jeito que ainda não cabia. Fagulha estava diferente naquela manhã. Não sei explicar com precisão. Era algo na postura. O pescoço um pouco mais ereto, as orelhas mais alertas. Como se o animal também sentisse que o dia tinha um peso diferente. Bicho percebe essas coisas antes da gente. A gente ainda está tentando racionalizar quando eles já reagiram. Cícero escovou o cavalo em silêncio. Demorou. Caprichou. Quando terminou, Fagulha tinha um aspecto que eu não tinha visto nele antes. Ainda longe do esplendor que deveria ser o dele, mas com uma dignidade visível, como alguém que tomou banho e se arrumou para uma ocasião importante sem ter roupas novas. O que havia era o melhor do que havia. Olhei para aquilo e senti uma coisa que levei 1 segundo para nomear. Era orgulho. Não sei de quem exatamente. Do cavalo, de Cícero, da fazenda, de mim mesma por não ter cedido quando era mais fácil ceder. Era orgulho de tudo junto, misturado, do jeito que os sentimentos verdadeiros aparecem, sem fronteira clara, sem um responsável único. O criador se chamava Aurélio Sampaio. Chegou em caminhonete nova, acompanhado de um rapaz jovem que eu assumi ser ajudante ou filho. Nunca soube ao certo. Era um homem de uns 55 anos, pele curtida de sol, mãos que denunciavam trabalho de campo, mesmo dentro de caminhonete nova. Não era o tipo de rico que esquece de onde veio. Era o tipo que lembra, mas aprendeu a não precisar mais. Desceu da caminhonete e olhou para a fazenda antes de olhar para nós. Eu reconheci aquele olhar. Era o olhar de quem avalia a terra, não com ganância, com conhecimento. Quem cresceu em fazenda olha para a terra assim. Primeiro o solo, depois a cerca, depois as construções, por último as pessoas. Quando chegou até a varanda, estendeu a mão. Dona Renata, Aurélio Sampaio.
A mão dele era firme, sem ser agressiva. Cumprimentou Cícero com o respeito discreto de homem que reconhece competência mesmo em quem não tem posição. O Cícero me falou do animal, disse. Vim ver com os meus olhos. Não compro de papel, compro do que enxergo. Então, vamos ao curral, respondi. Aurélio Sampaio ficou 40 minutos com Fagulha. Eu fiquei à distância. Cícero ficou do lado do criador, respondendo perguntas, mostrando o laudo, o certificado de pedigree, a ficha veterinária. O rapaz jovem tirava fotos com um celular, sistemático. Observei o rosto de Aurélio. Era um rosto difícil de ler, o tipo que aprendeu ao longo dos anos a não entregar reação antes de querer. Mas eu fiquei olhando, porque aprendi com o tempo que rosto difícil de ler ainda deixa escapar, só precisa de quem saiba onde olhar. Vi quando ele viu. Foi no momento em que Fagulha trotou espontaneamente no pasto. Aquele trote que eu já conhecia, que tinha se tornado mais largo e mais confiante nos últimos dias. O criador parou de falar. Ficou em silêncio com os olhos no animal. A mandíbula relaxou 1 milímetro. As sobrancelhas subiram levemente. Era pouco, mas era o suficiente. Quando voltaram para a varanda, Aurélio aceitou o café que ofereci, sentou na cadeira que indiquei e ficou um momento olhando para o curral ainda visível dali. Esse cavalo passou por coisa ruim, ele disse por fim. Passou, confirmei. E alguém teve trabalho de recuperar. Olhei para Cícero. Ele estava olhando para o chão. Teve, disse. Aurélio tomou o café devagar. Pedigree é bom. Laudo é convincente. Mas o que me interessa mesmo, ele pausou, pousou a caneca, é que esse animal respondeu. Cavalo que passou por abandono e voltou a se mover assim, é cavalo com temperamento. Temperamento é o que a genética não garante sozinha. Fiquei quieta. Quero comprar 2 doses de sêmen, ele disse, quando o animal estiver pronto para a coleta. E dependendo do resultado das prenhezes, quero conversar sobre contrato mais longo. O silêncio que se seguiu durou menos de 2 segundos, mas pareceu muito mais. Combinado, respondi, com a voz de quem está controlando o que a voz quer fazer. Depois que a caminhonete sumiu pela estrada de terra, fiquei na varanda sem me mover. Cícero ficou ao meu lado. Nenhum dos dois falou por um tempo. 2 doses, eu disse por fim. É o começo. É o começo, ele concordou. Não resolve a dívida. Não ainda. Não ainda. Mas é o primeiro sim. O primeiro é o mais difícil de arrancar. Sabia que ele tinha razão. Tinha vivido tempo suficiente para saber que o primeiro sim abre uma fresta que nenhum não consegue fechar completamente. A luz que entra por fresta é pouca, mas é real, e olho acostumado ao escuro enxerga muito com pouco. Cícero, disse. Sim, você usou 700 raios, que eram tudo que você tinha. Ele não respondeu logo. Usei. Preciso te devolver. Dona Renata, não é favor, é dívida. E dívida eu pago. Fiz uma pausa. Quando puder. Mas pago. Ele ficou quieto um momento. Tudo bem, disse por fim. Não era concordância de quem estava esperando receber de volta. Era concordância de quem entende que há pessoas para quem dívida não é só financeira. É questão de integridade, de não dever o que não se quer dever. Ele me entendia. Aquilo custou mais do que eu esperava sentir. Foram semanas depois disso que Odorico Meireles apareceu. Eu sabia que ia aparecer. Cícero tinha avisado, e mesmo que não tivesse, eu conhecia o homem o suficiente para saber que ele seguia oportunidade como urubu segue sinal de coisa moribunda. Chegou numa tarde quente, de carro importado com ar-condicionado. Dava para ouvir o motor suave antes de ver o veículo. Desceu arrumado demais para a visita de fazenda. Calça social, cinto de couro bom, camisa de botão, o tipo de roupa que diz eu posso me dar ao luxo de não trabalhar com as mãos. Tinha um sorriso largo que não chegava nos olhos. Dona Renata, há quanto tempo? Odorico, respondi, da varanda, sem descer. Não convidei para entrar. Não ofereci café. Não havia educação que eu devesse àquele homem.
Ele subiu os degraus sem ser convidado. O tipo de homem que não espera convite porque aprendeu que ninguém convida quem tem poder para entrar. Soube que a situação está difícil por aqui. A situação está sendo resolvida, respondi. Ouvi falar de uns cavalos. Ele olhou para o curral com aquele jeito de quem está avaliando o preço. Mas, dona Renata, com todo respeito, cavalo não paga banco. Banco quer dinheiro, e dinheiro demora a vir de bicho. O que você quer, Odorico? Ele sorriu mais largo. Vim renovar uma proposta antiga, 500 mil pela fazenda. É um valor justo dado o prazo que a senhora tem e as dívidas que carrega. 500 mil. Pela fazenda que meu avô ergueu do nada, que meu pai expandiu, que eu tinha sangrando para não perder. 500 mil por uma propriedade avaliada em mais de 1 milhão. 500 mil que, descontada a dívida de 220 mil reais, me deixariam com menos de 300. Sem terra, sem casa, sem nome, sem chão. Olhei para ele. Não, o sorriso não sumiu. Só mudou de qualidade. A senhora sabe que o leilão vai vir. Odorico, minha voz saiu mais fria do que eu planejei e não me arrependi. Eu ouvi sua proposta. Já disse não, não tem negociação. Ele me olhou por um segundo, aquela pausa de quem está recalculando, decidindo qual carta jogar. Tem um advogado que levantou uma questão interessante sobre o registro desse cavalo específico. Ele disse com a voz de quem está mencionando o tempo. Parece que há uma irregularidade na transferência de propriedade. Pode ser que o animal não seja legalmente seu. Aquilo chegou como chegam os golpes de gente esperta, devagar, embrulhado em conversa, com voz tranquila. Meu estômago apertou, mas aprendi, custou caro aprender, que estômago apertado não pode aparecer no rosto. Você tem algum documento que sustente isso? Perguntei. Meu advogado está levantando. Então, quando ele levantar, você me traz. Até lá, não tenho mais nada para conversar com você. Desceu os degraus com o sorriso ainda no rosto. O sorriso de quem não precisa ganhar hoje porque planeja ganhar depois. Eu fiquei parada na varanda até o carro sumir. Cícero tinha ouvido tudo do lado da casa. Não perguntei se tinha ouvido. Pela expressão quando apareceu na varanda, eu sabia. Ele está blefando sobre o registro, Cícero disse. Pode não estar. Eu posso verificar. Conheço alguém no cartório da cidade vizinha que pode checar a cadeia de registro do animal. Quanto tempo leva? 2 dias, 3. Temos que saber antes que ele mova qualquer coisa. Concordo. Fiquei olhando para a estrada onde a poeira do carro de Odorico ainda estava baixando. Preciso de um advogado, disse. Era algo que eu sabia há tempos, mas que tinha evitado enfrentar, porque advogado custava dinheiro que eu não tinha. Mas havia um ponto em que economizar no que protege custa mais do que o que se economizou. Tem a defensoria pública na cidade, Cícero disse. Não é igual a advogado particular, mas para o que precisamos, checar a regularidade, estar preparada se ele entrar com alguma coisa, pode servir. Não sabia disso. Ou sabia, mas nunca tinha imaginado que era para mim. Defensoria era coisa de quem não tinha recurso nenhum, e eu sempre me coloquei na categoria de quem não tinha muito, mas ainda tinha orgulho suficiente para não pedir. Olhei para Cícero. Você sabe dessas coisas todas, disse. Raras, veterinário, criador, cartório, defensoria. De onde você tirou tudo isso? Ele ficou em silêncio um momento. Da vida, disse por fim. Quando a vida não te dá caminho reto, você aprende todas as estradas tortas que existem. Você aprende onde cada porta fica, mesmo que nunca tenha entrado por nenhuma. Não perguntei mais, mas aquilo ficou em mim. Ficou a imagem de um homem que tinha aprendido todas as estradas tortas e que, mesmo assim, tinha escolhido chegar até aqui, até essa fazenda, essa varanda, esse cavalo, e ficar. A defensoria ficou a 2 horas de estrada. Fui sozinha. Cícero ficou com fagulha. Não pedi, ele disse que ficava, e eu não discuti. A defensora pública era uma mulher jovem, de cabelo preso e óculos que ficava ajeitando enquanto falava.
Tinha aquele jeito de quem está cansada, mas não desistiu de ser cuidadosa. Ouviu tudo: a fazenda, a dívida, o prazo, o cavalo, o laudo, o pedigree, a visita de Aurélio e, por último, Odorico Meireles e a alegação sobre o registro. Tomou notas, fez perguntas precisas, não me interrompeu. Quando terminei, ficou um momento olhando para o que tinha anotado. A alegação sobre irregularidade no registro é comum quando alguém quer pressionar. Na maioria das vezes, é pó nos olhos para fazer o outro ceder antes de ir à justiça. Ela ajeitou os óculos. O que precisamos fazer é verificar a cadeia de registro do animal e garantir que a documentação da fazenda esteja toda em ordem. Se estiver, ele não tem onde se apoiar. E se ele entrar com alguma coisa mesmo assim? Aí a gente responde. Ela me olhou. A senhora não está sozinha nisso. Saí de lá com um peso diferente, não mais leve, mais distribuído. Há uma distinção entre as duas coisas que só quem carregou muito tempo sozinha consegue sentir. Peso menor é ilusão. Peso distribuído é real. A coisa ainda existe, ainda tem o tamanho que tem, mas tem mais ombros embaixo dela. Na volta, parei o carro na beira da estrada antes de entrar na propriedade. Fiquei um momento olhando para a porteira velha com o nome gravado na madeira. Fazenda Aroeira. Meu avô tinha feito aquela placa ele mesmo, com formão e paciência, numa tarde que eu não vi, mas que ele contou tantas vezes que virou memória mesmo sem ter sido. Aroeira é árvore de sertão, dura, resinosa, de madeira que não apodrece fácil. O povo usa para mourão de cerca, porque ela resiste onde outras cedem. Meu avô sabia o que estava fazendo quando escolheu o nome. Eu também precisava ser isso. Não invencível. Aroeira não é invencível. Aroeira dobra no vento quando precisa, mas enraizada. Resistente de um jeito que não é teimosia, é natureza. Desci do carro, abri a porteira, entrei. Fechei atrás de mim e segui. O registro de fagulha voltou limpo. Cícero confirmou em 2 dias. A cadeia de propriedade estava intacta. A transferência feita por Geraldo era regular. Não havia nenhuma irregularidade que sustentasse qualquer alegação. Odorico estava blefando. A defensora foi informada. Ficou pronta. Odorico não voltou. Não ainda. Mas aprendi que tipo de homem ele era. O tipo que recua quando encontra resistência organizada, porque esse tipo de homem só avança quando sente que o outro está desmoronando por dentro. Quando percebe que o outro está de pé, com documentação, com advogado, com a voz firme, ele some, vai procurar outro endividado mais sozinho. Eu não estava mais sozinha, e aquilo mudou o que havia de desmoronável em mim. Foi naquele período, entre a visita de Aurélio e a resolução do registro, que aconteceu algo que eu não esperava e que até hoje não sei nomear direito. Era uma noite de sexta. Eu tinha feito arroz com frango, uma ocasião para o nosso padrão de cozinha econômica. Cícero tinha consertado o motor da bomba d'água naquela tarde, um trabalho que eu tinha adiado fazia meses por falta de peça e disposição. E a água voltou a correr com pressão nas torneiras da casa. Coisas pequenas. Mas no sertão, água com pressão é luxo suficiente para justificar frango. Sentamos à mesa. Comemos. Em algum momento, depois do prato, enquanto eu servia os 2 mais café, percebi que estava sorrindo. Não era sorriso para ninguém. Não era sorriso de nada específico. Era só aquele movimento involuntário que o rosto faz quando o interior está, por um momento, em paz. Tentei esconder. Já era tarde. Cícero me olhou. A senhora está sorrindo. Estou não. Estava. Não respondi. Peguei minha caneca. Ele ficou quieto por um momento. Fica bem, ele disse. Simples assim, sem enfeite. Olhei para ele. Não havia nada no rosto dele que eu precisasse temer. Não havia intenção, não havia cálculo. Era só a observação honesta de um homem que não sabia mentir sobre o que via. Virei para o lado, olhei pela janela para o escuro lá fora. Faz tempo que não sorria sem querer, disse, mais para o escuro do que para ele.
Eu sei. Como você sabe? Porque observo a senhora desde o primeiro dia. E o sorriso de agora é o primeiro que não foi de educação. Fiquei sem resposta. Ficamos assim, os dois com café esfriando na mão, o silêncio entre nós do tipo que não precisa ser preenchido. E eu pensei, com toda a cautela que me cabe, com toda a prudência que aprendi a custo, que havia algo acontecendo naquele lugar que eu não havia planejado e que não sabia ainda como chamar, mas que estava lá. Quieto, paciente, sem pressa de ser nomeado, como tudo que é real. Tem uma coisa estranha que acontece quando a vida para de apertar. A gente não sabe bem o que fazer com o espaço. Fui criada no aperto. Aprendi a existir dentro dele, a organizar meu mundo em torno das urgências, a medir o tempo em prazos e pendências e contas. Quando o aperto começa a ceder, devagar, milímetro por milímetro, como aquela hora em que o nó do pescoço vai afrouxando, mas a mão ainda segura por hábito, a gente fica sem saber onde colocar o fôlego, fica esperando a próxima coisa ruim, porque a próxima coisa ruim sempre veio. Então, quando Aurélio Sampaio ligou para confirmar que as 2 éguas tinham emprenhado, que o sêmen de fagulha tinha funcionado, que havia prenhes confirmadas por ultrassom, eu fiquei parada no meio da cozinha por um momento que não soube medir. Cícero estava na varanda. Fui até a porta. Deu, foi tudo o que consegui dizer. Ele me olhou. E no rosto dele, naquele rosto que eu tinha aprendido a ler ao longo de meses, que guardava tudo por dentro e deixava escapar só o essencial, vi uma coisa que eu nunca tinha visto antes. Alívio, não celebração, não orgulho, alívio. O tipo que só vem depois de muito tempo, segurando algo pesado com as próprias mãos e finalmente poder pousar. Assentiu uma vez e voltou a olhar para o horizonte. A notícia se espalhou do jeito que notícia boa se espalha no interior, devagar no começo, como fogo em palha úmida, depois de repente em todo lugar ao mesmo tempo. Aurélio Sampaio não era homem discreto quando estava satisfeito. Contou para outros criadores, mostrou o ultrassom, falou do pedigree, do laudo, da recuperação do animal. E o que era conversa de homem satisfeito foi virando referência de boca em boca, até que num período de 3 semanas eu recebi 4 contatos de criadores diferentes pedindo informação sobre fagulha. Cícero cuidou de cada um com aquela paciência sistemática que era a marca dele. Respondia com calma, sem pressa de fechar, sem desespero de vender. Eu observava e entendia que havia nisso uma inteligência que não vinha de escola. Era a inteligência de quem aprendeu que gente que sente desespero do outro lado da negociação cobra mais caro pelo risco. Ele não deixava transparecer o desespero, mesmo quando havia motivo para ele. Em 2 meses, a fazenda tinha gerado o primeiro dinheiro real desde antes da segunda safra perdida. Não foi pouco. Não foi suficiente para pagar a dívida de uma vez, mas foi suficiente para eu ir ao banco e sentar na frente do mesmo funcionário de gravata fina que tinha me dado o prazo, e colocar sobre a mesa um comprovante de renda e uma proposta de renegociação que ele não esperava que eu tivesse. Ele olhou para os papéis, me olhou, olhou para os papéis outra vez. A senhora conseguiu viabilizar uma fonte de receita recorrente, ele disse, com aquele jeito cuidadoso de quem está recalculando sem querer mostrar que está recalculando. Consegui, respondi, sem explicar mais do que precisava. Renegociamos. As condições não foram generosas. Banco nunca é generoso. É só pragmático. Mas eram condições que eu conseguia cumprir. E condição que se consegue cumprir é condição que se pode aceitar com a cabeça erguida. Saí do banco com documentação assinada. Fui ao carro. Fiquei sentada lá por um momento com as chaves na mão. Não chorei. Não senti vontade de chorar. Senti, e demorei um segundo para reconhecer, gratidão. O tipo de gratidão que não é fraqueza, não é dependência, é só o reconhecimento honesto de que nenhum de nós resiste verdadeiramente sozinho,
que há uma mentira bonita e perigosa na ideia de que força é não precisar de ninguém. Eu precisei, e havia alguém que ficou. Odorico Meirelles não voltou pessoalmente. Mandou o advogado, um rapaz de pasta de couro que chegou com o ar de quem estava cumprindo missão desagradável. Apresentou uma notificação extrajudicial alegando que havia irregularidade no uso comercial do animal, que o contrato original de compra e venda entre Geraldo e o vendedor continha cláusula de restrição de uso reprodutivo. Levei para a defensora no mesmo dia. Ela leu, releu, ajeitou os óculos. Isso é criativo, disse, com o tom de quem está sendo diplomática. O contrato que ele apresenta é uma cópia. Não tem reconhecimento de firma, não tem registro. E olhando para a data, ela virou o papel. Foi lavrado depois da compra original. Isso é falsificação ou tentativa de intimidação baseada em documento que não tem validade jurídica. O que fazemos? Notificamos de volta. E se ele avançar, a gente responde com ação por assédio judicial. Odorico Meirelles não vai querer o nome envolvido em processo de má-fé. Homem como ele vive de reputação de esperteza, não de reputação de bandido, porque bandido assusta, mas esperteza intimida. Processo de má-fé estraga a segunda. Foi notificado. Recuou. Não vi mais nenhum carro importado na minha estrada. Havia uma noite, meses depois de tudo isso, em que não consegui dormir por um motivo diferente de todos os anteriores. Não era prazo, não era conta. Não era medo, era outra coisa. Me levantei, fui até a varanda, sentei na cadeira velha de madeira que meu pai tinha feito com as próprias mãos e que eu nunca troquei, porque há coisas que ficam pelo que representam, não pelo que ainda servem. A noite do sertão estava clara, lua quase cheia, o tipo de lua que ilumina sem pedir licença, que revela os contornos das coisas que o dia deixa esconder na fartura da luz. Ouvi passos na casa. Cícero apareceu na porta, descalço, com a expressão de quem acordou por instinto. Tudo bem? Ele perguntou. Tudo, respondi. Não consegui dormir. Ele ficou 1 segundo no batente. Depois saiu e sentou no degrau da varanda, sem fazer cerimônia, sem perguntar se podia. Ficamos em silêncio. O tipo de silêncio que eu tinha aprendido, ao longo daqueles meses, a reconhecer como uma das formas mais honestas de companhia. Silêncio que não exige, não explica, não ocupa, só está. Cícero, disse. Sim, você chegou aqui sem nada. Cheguei. E nunca me perguntou nada sobre o futuro, sobre o que ia acontecer com você aqui. Ele ficou quieto um momento. Não era o momento de perguntar. E agora? Disse. Agora é o momento? Ele virou o rosto para mim. A lua dava nele de lado, aquela luz que revela contorno. Vi o cansaço que ele carregava. Não o cansaço de um dia, o cansaço de muitos anos de vida difícil guardado nas linhas do rosto, nas mãos, nos ombros que nunca estavam completamente soltos. Era espelho. Via nele o que eu carregava também. O que a senhora está perguntando de verdade? Ele disse. Fui honesta. Porque com aquele homem, desonestidade não cabia. Ele via o que eu não dizia tão bem quanto o que eu dizia. Estou perguntando se você pretende ficar. Ele olhou para o terreiro por um momento, para o umbuzeiro que meu avô tinha plantado, para o curral lá no fundo onde Fagulha dormia. Eu vim sem saber para onde, ele disse devagar. A vida tinha me levado a vários lugares e eu tinha ficado em nenhum. Não por falta de convite, por falta de razão boa o suficiente. Esperei. Aqui encontrei razão boa o suficiente. Não era declaração de amor. Pelo menos não nos moldes que a gente aprende que declaração de amor deve ser. Era algo mais verdadeiro do que isso. Era um homem dizendo que havia encontrado lugar onde fazer sentido. E eu sabia o que aquilo custava dizer, porque custava o mesmo para mim escutar. Então fica, eu disse. Ele assentiu. Ficamos os dois na varanda mais um tempo, a lua passando devagar pelo seu caminho, o umbuzeiro quieto,
O sertão respirando ao redor com aquela vastidão que intimida a gente de cidade, mas que para mim sempre foi a medida correta das coisas. Não houve mais conversa naquela noite. Não precisou. A dívida foi paga em parcelas ao longo de 7 meses. A última parcela quitei pessoalmente no banco, uma manhã de terça-feira comum, sem que ninguém soubesse que era o dia. Não levei ninguém junto. Não avisei Cícero. Fui sozinha porque havia partes daquele caminho que eu precisava terminar do jeito que tinha começado, com minhas próprias mãos, meu próprio nome, minha própria assinatura. O funcionário de gravata fina, o mesmo de sempre, me entregou o comprovante de quitação com um sorriso profissional. Eu peguei o papel, dobrei devagar, guardei na bolsa, saí. Na calçada, parei 1 segundo. O sol estava forte, aquele sol do Ceará que não pede licença. Fechei os olhos por um momento. Deixei o calor pousar no rosto. Pensei no meu avô. Pensei na placa da fazenda Aroeira que ele tinha feito com formão e paciência. Pensei na minha avó dizendo que choro não molha a terra seca. Pensei no meu pai caído na roça que a gente só encontrou de tarde quando o cachorro avisou. Pensei no bebê que não ficou. Pensei em Geraldo, não com raiva, não mais, só com aquela tristeza mansa de quem entende que gente fraca também sofre, só faz os outros sofrerem junto. Pensei em Fagulha, no canto do curral, definhando de saudade de alguém que foi embora. Pensei em Cícero chegando num Fusca desbotado com uma sacola de nylon e 700 trailers que eram tudo que tinha no mundo. E abri os olhos. O sol continuava lá. A rua continuava lá, e eu continuava lá, em pé, com o comprovante dobrado na bolsa, com a fazenda me esperando, com a vida que não tinha acabado quando deveria ter acabado, segundo todos os sinais que a vida tinha me dado. Fui para o carro, voltei para casa. Fagulha estava no pasto quando cheguei. Não era mais o animal que eu tinha quase vendido por preço de carne. Era outro, o mesmo, mas revelado, com o pelo recuperado, o pescoço ereto, aquela presença que animal de genética boa carrega mesmo sem saber que carrega. Movia-se pelo pasto com uma naturalidade que me fazia pensar que ele nunca tinha sido outra coisa, que o estado anterior era o que era. Passageiro, circunstancial, uma fase de luto com começo, meio e fim. Cícero estava na cerca, olhando, como no primeiro dia, mas tudo era diferente agora. Ele ouviu o carro. Virou. Me olhou com aquela expressão que eu tinha aprendido de cor, aquela expressão que perguntava sem perguntar. Puxei o comprovante dobrado da bolsa. Levantei na direção dele à distância. Não precisei dizer nada. Ele entendeu. Casamos na fazenda num sábado de junho, quando a caatinga ainda estava no período de folha. Aquela época curta e generosa em que o sertão lembra que é capaz de ser verde. Não foi festa grande. Não era o que queríamos, nem eu que nunca fui de exibição, nem ele que veio ao mundo sem precisar de plateia para existir. Vieram alguns vizinhos, a defensora que tinha se tornado algo próximo de amiga ao longo dos meses. Aurélio Sampaio mandou uma garrafa de cachaça boa com um bilhete que dizia: sabia desde o primeiro dia que aquele cavalo ia mudar muita coisa. Não calculei o quanto. O veterinário que tinha feito o laudo de Fagulha veio pessoalmente, chapéu na mão, com um aperto de mão firme para cada um. Cícero usou a mesma camisa de botão que devia guardar para a ocasião especial, passada com cuidado, as marcas do ferro ainda visíveis no tecido. Eu usei um vestido azul que minha mãe tinha me dado antes de morrer, guardado tantos anos que eu achava que nunca ia usar, e que naquele dia pareceu certo de um jeito que não precisava de explicação. A cerimônia foi simples. As palavras foram poucas. Quando o juiz de paz perguntou se eu aceitava, olhei para Cícero. Estava olhando para mim com aquela expressão que eu conhecia. A expressão de quem está presente de verdade inteiro, sem dividir a atenção com o passado ou o futuro. Aceito, disse. Não precisei de mais tempo para pensar. Já tinha pensado por meses. Às vezes a resposta precisa do tempo que precisa para ficar pronta. Quando está pronta, ela sai simples, porque verdade simples é diferente de verdade fácil.
Depois que os convidados foram embora, ficamos os dois na varanda. A lua estava grande. Não sei explicar por que naquele sertão a lua parece mais perto do que em outros lugares, mas parece. Talvez porque não há muito entre ela e a terra, poucos obstáculos para a luz percorrer. Fagulha estava quieto no pasto. De vez em quando a gente ouvia o couro dele, o som macio de animal grande se movendo na escuridão. Você sabia, eu disse, que quando chegou aqui, era isso que ia acontecer? Cícero tomou um gole de café. Pensou um momento. Não sabia de nada. Vim porque precisava de trabalho e parei aqui porque o Fusca não ia aguentar mais distância naquele dia. Pausou. Mas quando vi esse cavalo, soube que havia alguma coisa aqui que valia ficar para descobrir. O cavalo, eu disse. Primeiro o cavalo, ele disse. A senhora veio depois. Ri. Foi um riso genuíno, desses que sobem sem pedir, que saem antes que a gente pense em contê-los. O tipo de riso que eu tinha esquecido que existia dentro de mim. Ele me olhou, com aquele sorriso pequeno que eu tinha aprendido a reconhecer como o sorriso mais verdadeiro que ele tinha. Ficamos ali mais um tempo, sem pressa, sem prazo. Tem uma coisa que aprendi ao longo de tudo isso. E quando digo aprendi, não digo que li em algum lugar ou que alguém me ensinou. Digo que vivi até entender, que paguei o preço da compreensão com anos e perdas, e madrugadas, acordada, olhando para teto de madeira. O problema raramente é o que parece ser. O cavalo magro e inútil não era nem magro por natureza, nem inútil por essência. Estava de luto. A fazenda endividada não era condenada. Estava esperando alguém que soubesse olhar com cuidado antes de desistir. A mulher que ficava quieta demais, que engolia demais, que foi ficando invisível dentro da própria vida, não estava acabada. Estava em repouso. Era raiz trabalhando no escuro, sem que ninguém visse. E o homem que chegou sem dinheiro, sem terra, sem nome reconhecível, não era ninguém. Era o único que sabia enxergar o que havia. Às vezes é assim. A pessoa que vai mudar tudo não chega com sinal de aviso, não tem aparência de solução, chega num Fusca velho com uma sacola de nylon, pedindo comida em troca de trabalho, e se a gente está ocupada demais com o próprio desespero, deixa essa pessoa passar e nunca sabe o que perdeu. Eu quase deixei, mas havia algo em mim, alguma coisa que minha avó plantou, que meu pai reforçou sem saber, que as perdas todas foram refinando ao invés de destruir, que disse, espera, olha mais uma vez. Olhei e vi. Fagulha virou um dos garanhões mais procurados da região. Não por acaso, por genética, que sempre esteve ali, e por cuidado, que teve que ser construído. São coisas diferentes e as duas importam. Genética sem cuidado é potencial que não se realiza. Cuidado sem base não sustenta. Quando as duas se encontram, acontece o que aconteceu. Um animal que quase foi vendido por R$ 100, rendendo o que rendeu, mudando o que mudou. A fazenda prosperou, não da noite para o dia. O sertão não funciona assim, e eu aprendi a não confiar em coisas que funcionam da noite para o dia, porque tudo que é rápido demais tem alicerce que não aguentou o tempo de curar. Foi devagar, uma conta paga, depois outra, uma cerca consertada, depois outra. Uma safra melhor, porque com a situação financeira mais folgada foi possível investir no que antes ficava para depois. Um funcionário contratado. Depois mais um. Cícero deixou de ser peão na semana em que quitamos a dívida. Passou a ser sócio no mês seguinte. Não foi favor. Foi o reconhecimento de uma realidade que já existia há meses. Que aquele homem tinha apostado tudo que tinha em algo que não era dele e que havia feito isso dar certo com as próprias mãos. Sócio era o nome mais honesto para o que ele já era. Ele assinou os papéis sem muita cerimônia. Depois foi para o curral. Eu fui atrás. Ficamos os dois na cerca, olhando Fagulha no pasto. E não dissemos nada por um tempo longo. Não precisava de palavras.
O que havia entre a gente não era o tipo de coisa que melhora com palavras. Era do tipo que existe bem no silêncio, que foi construído em silêncio, em rotinas divididas, em cafés tomados de manhã cedo, em varanda à noite, em olhar que aprende o outro sem precisar perguntar tudo. Existia e continuava existindo. E quando o sertão voltou a secar no ano seguinte, porque o sertão sempre seca, porque o sertão é assim, não pede licença e não pede desculpa, eu acordei antes do sol, fiz café no fogão a lenha, fui até a janela da cozinha, olhar a luz mudar sobre o pasto. Cícero estava no curral, Fagulha estava no pasto, a fazenda Aroeira estava de pé e eu estava de pé. Aquilo não era pouco. Era, como alguém me disse uma vez numa ligação de orelhão, muito. E muito, aprendi da forma mais longa e mais cara que existe. É suficiente para recomeçar. Sempre foi. Fim. Para quem resistiu, quando era mais fácil desistir. Para quem ficou, quando ninguém esperava que ficasse. E para quem soube enxergar o que havia, antes que o que havia fosse embora.